o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora sempre convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Como é que você vai fazer parte? Não é difícil, é só você ir lá no Face, assistir todas as pessoas que já passaram por aqui, lá no programa Trilha Social. E lá você vai encontrar todas as pessoas que já passaram por aqui e que fazem trabalhos sociais, que fazem trabalhos voluntários e que transformam vidas. E você vai ver que você também pode fazer parte de algum desses trabalhos que eles fazem ou então se inspirar em uma dessas pessoas e aí você vai poder também fazer a sua parte. Afinal de contas, a cidadania a gente pratica assim, né? De forma voluntária, gratuita, porque não adianta a gente cobrar da sociedade aquilo que a gente não dá. Não é verdade? A gente tem que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. E assim, você também pode entrar, se você já faz algum trabalho, você tem já um trabalho feito na sociedade, está transformando vidas, transformando pessoas e você quer compartilhar, quer mais pessoas para te ajudar, você pode vir aqui no programa. É só entrar em contato conosco pelo e-mail programatrilhasocial@bal.com.br e a gente vai ter a maior alegria em te receber aqui para você multiplicar aquilo que você faz e contagiar mais corações. E é isso que a gente tem que fazer para que a gente tenha uma sociedade melhor. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte, né? Que uma gota no oceano, as pessoas acham que não faz a diferença, faz sim. Sem essa gota, o oceano não seria o mesmo. Então, qualquer coisa que você faça vai fazer a diferença, porque assim, são ondas de vibração que você inicia com o seu trabalho e que vai atingir muitas vidas que você nem sabe. Às vezes, você fazendo até uma palestra para um grupo de pessoas, aquela palestra, aquela frase, aquilo que você falou, impacta uma pessoa de tal forma que ela volta para casa diferente e ela voltando diferente, mais amorosa, ela também vai mudar a vida da família dela. Veja, é algo que já aconteceu, que você nem sabe que aconteceu, mas que você pode promover. Então, faça o bem sem olhar a quem e seja voluntário mesmo. Pratique a cidadania de maneira voluntária. E o nosso programa hoje está recebendo mais uma pessoa que faz um trabalho também maravilhoso para transformar vidas. O trabalho dele já é para transformar vidas, que é PNL. O que é PNL, né? Ele é Fábio Gomes dos Santos, ele trabalha com programação neurolinguística e ele é educador. Ele é um trainee dessa área e tem feito toda a diferença na vida das pessoas que ele tem encontrado na caminhada dele, né? Fábio, que prazer e que alegria te receber aqui. A felicidade toda habita em meu peito, tá? O convite foi maravilhoso e eu quero agradecer muito mesmo por estar aqui. E agradecer ao público por estar assistindo esse programa. Isso, o programa Trilha Social, ele traz sempre pessoas que falam de coisas que edificam a nossa vida. Afinal de contas, grande parte da mídia já está mostrando a violência. Nós temos que também fortalecer a nossa sociedade, as pessoas que estão lá do outro lado da telinha, com boas mensagens e com formas de poder melhorar a sua vida. Mas, para começar, quem é Fábio Gomes dos Santos? Onde é que você nasceu? Me fala um pouco de você para que as pessoas possam te conhecer. Bom, eu costumo dizer que eu sou um matuto legal, né? Eu venho do interior, meu pai, ele é de Viçosa, fui criado em Viçosa, tá? Minha vida inteira. Minha mãe e meu pai buscam ela lá em Manaus, foi onde eles se conheceram. Meu pai trabalhava com medição de terras, né? Era topógrafo. Só que aí ele foi dispensado pela empresa, já estava namorando com a mamãe, trouxe ela para o Nordeste. E aí, eu e meus irmãos todos fomos criados no município de Viçosa, que eu tenho o maior orgulho de dizer de onde eu venho, né? Meus avós eram agricultores, meu avô, inclusive, fazia caçoar, era uma pessoa bem conhecida nisso aí. Caçoar é aquela cestinha que fica no lado do burrinho, né? E meu pai, ele seguiu a tradição da família, mas não para o caçoar, mas sim para tomar conta da terra, tinha roça e tudo mais. Eu quase que também faço essa honra à tradição da família, porém, eu quis seguir pela educação e hoje eu sou educador. Claro que antes de vir para a educação, eu experimentei as mais diversas formas da comunicação artística.
Comecei com a poesia, da poesia fui para o teatro, do teatro fui para a dança, que inclusive a dança foi o que me trouxe para Maceió. Eu vim dançar no grupo Sururu de Capote. Aí, da dança fui para a música, aí me apaixonei. Aí eu pergunto a você, você falou que da dança que lhe trouxe para cá, eram grupos voluntários que davam aula? Lá em Viçosa, o que acontecia é que no tempo que eu estava lá não existia um professor de música. Então, as pessoas que tinham mais aptidão dentro da escola, uma ensinava a outra. Esse movimento que sempre existe nas escolas. É de colaboração. Isso. E lá existiam aquelas pessoas que queriam ainda honrar o folclore. E eu fui gostando daquilo, porém eu comecei a assistir alguns espetáculos em Maceió. Eu achei aquilo fantástico. E aí tinha uma casa de show aqui chamada Sururu de Capote, a dona era a Karina Padilha, e ela conseguiu promover um evento que seria aqui em Maceió, que era a mostra de dança, lá para o interior. Eu fiquei mais maravilhado ainda. E naquele tempo eu estava treinando, estudando bastante, a fazer aquela mamulengo, Sim. que é a boneca de pano. Sim. E eu tinha lá 2 parceiras, né? A gente treinava bastante, era show. E tudo ligado ao folclore. Coco, ciranda, chegança, marujada, guerreiro. Inclusive eu era o Mateu, do guerreiro. Então, quando houve a primeira oportunidade em que ela convidou, o primeiro celular que eu comprei na vida, ainda aquele tijolão, né? Faz um bom tempo. Faz bastante tempo. Ela ligou e disse, Fábio, eu estou sabendo que você está vindo para Maceió. Aí eu disse, não, eu não tinha nem planos de sair de Viçosa. Eu queria ser professor lá. E aí ela disse, que pena. Eu digo, mas por quê? Porque eu ia convidar você para dançar no Sururu do Capote. Eu disse, não, eu não vou essa semana, eu estou indo mês que vem. E aí acabei ficando. E graças a Karina Padilha, eu estou fazendo todo o meu trabalho aqui em Maceió. E foi aí que iniciou essa sua busca também. Como é que você chegou a ser um programador de neurolinguística? Pois é, aí vamos aqui pensar, né? Todo artista enfrenta um certo bloqueio, tá? Quando ele vai falar do seu ofício. Todo artista enfrenta isso. Fábio, o que é que você faz? Eu sou músico. Você trabalha? Sim. Com o quê? Com música. Sim, mas um trabalho de verdade você tem? Eu digo, meu Deus. E eu sempre acreditei que a arte, ela transforma o ser humano do interno para o externo. Porém, se o externo, de alguma forma, não tem aquela linguagem que possa te motivar internamente, então fica complicado para você dar um passo novo. E eu disse, não é possível que não exista uma ciência ou alguém que explique esse benefício. Aí eu comecei a estudar musicoterapia. Vi que tem... E a musicoterapia ela é muito interessante porque através da música já se sabe, né, hoje, através de estudos, que quando você trabalha com a música, com o aluno e você inicia com a música e depois você começa a colocar as cifras para ele ler e tudo, que os quadrantes do cérebro, eles também se encaixam melhor. A criança fica mais disciplinada, o jovem fica mais disciplinado. E também, quando você está cantando ou quando você está tocando, você não pensa em outra coisa. E ainda tem uma coisa completa, muito bacana. Né? O Rolando Benezon, que é um musicoterapeuta argentino, muito famoso, um dos 4 nomes do mundo. Ele fala sobre o efeito específico e direto da música no ambiente. A neurociência, ela já explica, e ela já vem estudando e já vem explicando realmente essa questão do efeito interno do ser humano. Agora vamos assim pensar. Quem tem problema em matemática, por exemplo, tá? Eu tenho problema em entender tudo aquilo ali. Se você começar a ler partitura, o teu raciocínio, ele precisa ser estimulado e ele vai começar a ser desenvolvido a fim de você ter uma linguagem matemática interna. Se você vai para a dança de forma específica, segundo Gardner, a inteligência corpóreo sinestésica, ou seja, você domina mais o seu corpo. Quando você vai cantar, você junta os dois. Por quê? Imagina que trabalho bacana em equipe, e comunicação em equipe é um coral. Cada pessoa fazendo uma voz diferente, necessitando ter a compreensão do que tem que fazer e o foco no que tem que fazer para criar uma harmonia. Entendendo isso, hoje nós temos a neurociência que dá essa validação ao que seria a música ou a arte de uma forma geral. Naquele tempo não tinha, por isso que eu fui pesquisar. Aí fui para musicoterapia, antropomúsica, fui ver antroposofia, fui lendo um bocado de coisas assim.
O bacana é que quando eu cheguei na neurolinguística, Você apaixonou? Demais, demais. Além de ter Foi me a paixão, ajudado... a paixão que realmente mexeu com você, com a sua alma, não com o seu existe ser. hoje, de jeito nenhum, uma outra ciência que me engrandeça, me complete mais do que ela. Inclusive, realmente, eu vivo a neurolinguística durante meus dias. Quando ela começou a falar sobre os comportamentos, sobre as histórias, inclusive a própria neurolinguística fala da importância no aprendizado de contar histórias. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele muitas vezes ele invalida dados, informações, mas ele não consegue invalidar histórias. E sentimentos, emoções, né? Que estão porque dentro da história, que estão exato. dentro da gente, porque aquela emoção é como se fosse um carimbo, né? Fica ali na nossa vida para sempre. Inclusive, nossas memórias, elas são, vamos falar assim dos fatores sensoriais, né? São por palavras que você ouve, por imagens que você vê e por sensações que você vive. Então, uma boa história colocada dentro do contexto que você precisa, abre sua mente e expande para uma nova possibilidade. Olha que coisa linda. Aí você pega uma música, às vezes algumas pessoas, vou citar uma pessoa aqui, tem um amigo que é Master Coach, trabalha motivando pessoas, que é o Felipe Lima. Sim. E ele falou que ele teve aquela vontade de se suicidar por várias vezes, porque ele estava dando desgosto, tem toda uma história. Quem conhece o Felipe sabe disso, ele é bem famoso. E ele ouviu uma música que fez ele ressignificar aquele momento. É aquela música, erga essa cabeça, vai dar pé, joga essa tristeza embora, pronto. Quando ele ouviu aquilo, ele estava com a carta de suicídio, para deixar para os pais, e ele disse, não, isso foi uma mensagem, eu vou tentar novamente. Veja que não só essa música, mas outras músicas em algum momento da vida, para alguma pessoa, dá um sentido, dá uma ressignificada. É verdade, a música, a letra e também é muito importante olhar, né? Eu acho que se a gente for lembrar de um dos livros mais lidos no mundo, Jesus, tudo ele contava em parábolas, Exatamente. tudo em histórias. Então, Perfeito. A sabedoria dele, né, que ele deixou para a gente aqui, sendo utilizada até hoje como uma terapia, e isso é maravilhoso. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Eu estou esperando você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Fábio Gomes dos Santos. Fábio, a programação neurolinguística, como você disse agora há pouco, entrou na sua vida e realmente foi uma grande paixão. E a gente pode se apaixonar por uma profissão, não é verdade? Com certeza. Isso, de uma forma muito direta, motiva muito a continuar lendo, a continuar propagando para os outros, inclusive utilizando aquilo para ajudar outras pessoas, que é o que eu faço hoje, né? Pelas redes sociais, pessoalmente, quando posso, e através de palestras, geralmente para jovens, né? Então, vamos falar agora especificamente da neurolinguística. O que é neurolinguística? Como é que ela nasceu? Fala um pouco disso para os nossos telespectadores terem uma ideia do que seja, porque tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe o que é. De uma forma simples, sucinta, direta,
vamos pegar pelo nome, programação neurolinguística. Quando eu vi esse nome pela primeira vez, eu disse, meu Deus, será que eu sou um robô? Porque tem o nome programação, está ligado a isso. Programação, na verdade, é como você se comporta, se relacionando com suas memórias, seus comportamentos, suas crenças. Neuro são as conexões sinápticas, que, de uma forma simples também, nós trocamos as informações entre um neurônio e o outro de duas formas, ou de uma forma elétrica ou de uma forma através de substâncias químicas. Linguística é realmente a linguagem, perceba. É o comportamento de uma pessoa que ela pensa muito algo negativo. As palavras dela faz com que você já consiga perceber isso. Quando você pede para ela mudar um contexto, colocar uma palavra diferente ou fazer uma frase de forma que não esteja adequada ao que ela pensa, a forma de pensar muda. Então, as palavras são a engrenagem para que a sua programação vá para uma outra direção. Por exemplo, um exemplo bem simples. Nessa mão eu tenho um problema, nessa mão aqui eu tenho a solução. Algumas pessoas falam tanto no problema que olham para o problema, mas eles querem achar a solução. Mas como é que você vai conseguir isso se ainda não percebeu que a sua programação toda está direcionando você para aquilo que você não quer? Aí a gente entra naquele jargão, né? Quando alguém fala assim, ó, eu não quero ser triste. Tira só a palavra não e fica, eu quero ser triste. A frase maior, a que vai ficar mais gravada na mente, é a frase maior. E uma ressignificação simples, inclusive no manual de PNL, escrito pelo John Connor, ele diz o seguinte, ó, fale o que você deseja, não o que você tem medo. Ou seja, eu quero ser alegre, ao invés de dizer eu não quero ser triste. Uma coisa muito interessante, quando nós perguntamos para uma pessoa o que ela quer da vida dela, normalmente ela começa a desfilar o que ela não quer. Não é verdade? Talvez até quando vai ao psicólogo, o que você deseja? Ela fala assim, olha, minha vida é ruim, eu não gosto disso, não gosto de tal pessoa, não gosto desse comportamento. Ela fala de tudo que ela não quer e daquilo que ela não gosta. Dificilmente ela fala, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida melhor. É muito difícil, né, a pessoa se ver. Isso, na verdade, isso está ligado à nossa educação, né? Vamos pensar assim, a mãe ou o pai, quando vai falar para o filho, vai querer educar ou passar alguma lição, em maioria, eles dão o que chama de contra-exemplo. Na neurolinguística, quando se fala de metaprogramação, fala de exemplo e contra-exemplo. Por exemplo, não vai comer, aí já começa a colocar aquele medo, comer, né? Não vai comer, pessoal. Mas, pai, eu não quero, tem tanta gente passando fome, tem isso, né? O mais correto seria, você precisa comer por conta disso, disso e disso. Então, a linguagem, ela segmenta para cima. Não para o negativo e nem para a tristeza e nem para que você se sinta angustiado e se sinta culpado. Muitas vezes, algumas pessoas, às vezes falam assim, não sei, na hora de me alimentar, eu me sinto tão mal. Talvez seja essa programação. Existem 4 formas... Como se ela não merecesse, né? Existem 4 formas da dinâmica da mente ser apresentada. O pensamento positivo, negativo, útil e correto. Vamos pensar que estão extremos o positivo e o negativo. Porém, quem fortalece ambos os lados é o útil ou o correto. Pela neurociência, nós já sabemos que o pensamento positivo, ele constrói a nossa realidade, porque ele muda o nosso comportamento, a nossa programação, nossa forma de nos comunicarmos com o mundo externo. Porém, se eu não consigo pensar de forma útil ou de forma correta a minha realidade, então o meu pensamento positivo, ele fica enfraquecido e o meu pessimismo, ou seja, o meu pensamento negativo, cresce. E isso vai ser na linguagem. Isso, infelizmente, é em nível inconsciente. Veja, não sou eu que estou falando isso, foi uma pesquisa publicada, esqueci o mês, o ano, acho que foi em 2009, em Harvard, que fala que a cada 10 decisões, uma apenas é consciente, as outras 9 são inconscientes ou piloto automático. Nós temos um piloto automático que faz com que nós seguimos repetindo, né? A mesma programação. Sem perceber. Por isso que é importante ir a um psicólogo,
procurar uma programação neurolinguística, buscar alguém que possa abrir esse leque para a pessoa enxergar, né? E como é que surgiu a neurolinguística? Na minha vida, bom. Não só na sua vida, mas como ela surgiu? Existiam duas pessoas, John Grinder e Richard Bandler. E eles começaram a querer entender como é que a subjetividade da excelência humana surgia. Ou seja, uma pessoa que faz aquilo muito bem feito. Imagine, você é psicóloga, eu sou psicólogo, eu sou teu irmão, ou eu sou teu amigo. Nós estudamos na mesma faculdade, tiramos as mesmas notas, temos o domínio da mesma técnica, mas o teu resultado sempre é melhor que o meu. Existe algum segredo nisso? Onde é que está isso? Eles começaram a gravar as aulas da Virginia Satir, uma psicóloga, que ela falava especificamente de visão sistêmica familiar. E eles começaram a entender que existe um padrão de excelência. Porém, ela não conseguia fazer com que os alunos dela tivessem o mesmo resultado que ela. Eles não eram psicólogos. Eles entenderam o padrão e fizeram os primeiros grupos de estudo e começaram a ter o mesmo padrão. Esse é o princípio da metamodelagem na neurolinguística. Existia uma outra pessoa que era fantástica no que fazia, que inclusive até hoje eu sou fã dele, que é o Dr. Milton Erickson, um psiquiatra, em que ele... em 40 minutos, essa era a base, ele conseguia fazer com que a pessoa ressignificasse basicamente tudo que ela levava para ele. E ele utilizava uma linguagem que existia uma estrutura, mas até ele não tinha consciência dessa excelência. Eles pediram, claro, para ver as intervenções, gravaram tudo mais e chegaram para ele e disseram assim, quando acontece isso, você fala isso dessa forma, desse jeito. A tua estrutura é essa, assim, assim. Aí ele olhou aquele disse, então é assim que eu faço, ele é. O que ele já fazia muito bem, ele começou a fazer melhor. Por quê? Agora não estava mais no piloto automático. Então ele evoluiu. Ele tomou consciência, né? Eu acho que tomar consciência é o primeiro passo para qualquer atitude que você tomar na sociedade, inclusive a consciência de que você é um cidadão. Exato. E que você faz parte, porque o que nós observamos na sociedade é a pessoa sempre se referindo à sociedade como se fosse uma coisa lá fora, ela não faz parte. A sociedade, uma coisa fora dela, é lá, né? Lá naquele bairro, em qualquer lugar, menos ela não se sente pertencente. E por não se sentir pertencente, muitas pessoas também não se sentem à vontade para contribuir. E aí isso gera um caos, inclusive entre seres humanos, né? Me perdoe até abrir aqui um parêntese, mas eu não consigo, Fábio, ver alguém na rua, que não tem casa ou dormindo na rua, e não ficar triste. Porque eu fico vendo, meu Deus, é um ser humano. Porém, algumas pessoas olham aquilo e internamente não os abala. Não abalam absolutamente. Então, aí eu contribuo com aquilo que eu sempre digo, né? O maior mal da nossa sociedade é a indiferença. O maior mal de todos, né, da sociedade é a indiferença. Porque o que nós vamos fazer para isso mudar? Esse é o movimento de cada um e de todos nós, né, para que essa sociedade mude. Você também faz palestras voluntárias e você também é músico. Veja, você veio já daquela história toda que você falou, de ter vindo, ter sido chamado para estar aqui em Maceió, para fazer parte de um grupo folclórico de dança, que isso, você passou por todas as linguagens, as profissões que ajudam a pessoa a ter um comportamento melhor, uma visão melhor de si mesmo, porque quando você dança, você tem que aprender a ter sintonia, harmonia com o outro, né? Com o outro e consigo mesmo. E consigo mesmo, porque você tem que também se autoafirmar naquilo que você está fazendo. Me fala um pouco desses trabalhos voluntários e também do trabalho que você faz com música. Com música, né? Bom, nós somos seres sonoros, tá? Então, existem algumas crenças que o pessoal diz assim, eu não sei cantar, eu não tenho voz para cantar. E eu disse, quando eu, em 2016, fui apresentar minha tese, eu cheguei já assim, eu ensino qualquer pessoa a ler partitura em 20 minutos. Ler, executar é outra coisa. E qualquer pessoa cantar em 2 horas. Aí, preste atenção na linguagem.
que é que você precisa? Respirar, falar e querer. Você aprende a cantar comigo. Se você quiser cantar clássico, então é preciso que você tenha sono e boceje, que é a técnica mesmo. O pessoal olhou assim, olha a crença, né? Perceba que hoje, quando eu estou entre as crianças, tá? Eles já dizem, tio, eu não tenho voz para cantar. Eu digo, você fala, você faz isso, você aqui faz. Vamos cantar? Bora, vamos tentar. Assim. E aí eu desenvolvi a técnica linguagem maluca. Por quê? Quando você ri, você está se sentindo bem, né? Quando você canta, você vai se sentir melhor ainda. E quando você consegue cantar da forma que você acha mais adequado para você, que se sinta bem, que você passe a sua mensagem, aí você está contribuindo com você, ok. Mas você está impactando as pessoas que estão ouvindo a sua voz. Quando eu vou fazer palestra, todo final da minha palestra eu levo meu violãozinho, tá? E eu canto a música que eu fiz para minha mãe. O nome da música é Um Baile de Beleza. É claro que eu também coloco o transgenerativo, que eu aprendi com o Steve Gilligan, com música, né? Deu aquela evolução. E o bacana é que cantar, falar ou ter esse pensamento artístico influencia muito na sua imaginação e na sua linguagem criativa. Quando eu faço isso nas escolas, como eu no intervalo estava falando, toda escola pública, tá, que me chamar para ir, eu vejo a minha agenda e eu vou de forma totalmente gratuita. Porque o jovem, hoje ele precisa às vezes de alguém que realmente estenda a mão. E digo, ó, eu entendo você porque eu fui um fracassado como você e infelizmente eu também, isso foi dito na música, hoje eu toco 23 instrumentos. Mas quando eu fui tentar aprender a tocar violão, a primeira pessoa disse, desista que você é muito burro. E eu prometi para mim que eu disse, não, eu vou incentivar as pessoas a entender o que é habilidade, conseguir identificar a sua competência e nunca baixar a cabeça. Por quê? Ele não teve maldade, mas ele não compreendia que eu tinha uma especificidade no momento. Na realidade, ele precisava de fazer um curso de PNL para poder te compreender melhor e poder também ser um melhor professor, porque, infelizmente, algumas pessoas, o sistema de crenças dela é assim, ou é isso ou é aquilo, e nem sempre é a polaridade, né? E quando você trabalha PNL, você vai trabalhar a polaridade das pessoas, vai ajudá-las a encontrar um caminho do meio. Não é especificamente isso? Na PNL é chamada de ressignificação. Ressignificação, isso, nem tudo aquilo que você pensa que é ou pode ser, porque nós somos seres em constante evolução. Piaget diz que nós somos seres em constante desequilíbrio, porque nós aprendemos algo, depois para aplicar aquilo em outra situação. Você tem que desaprender. Desaprender para reaprender, para acomodar, para equilibrar, que coisa fantástica. Se você entende a sua programação, e é claro, tem uma coisa muito bacana, você dá o primeiro passo para entender a programação, você começa a ressignificar algo que existe dentro de você, fica muito mais fácil para você olhar todos os pontos da sua vida. E aí você vai dando um novo significado, um novo resultado, e um novo resultado, uma pessoa melhor. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem da PNL, ou algo que a pessoa que estiver assistindo, ela possa aproveitar na vida dela de uma forma muito positiva. Então vamos aqui. Tem um grande artista chamado Seneca, e que ele tem uma frase que eu levo para a minha vida. Ele diz assim, eles podem porque pensam que podem. Se você em algum momento da sua vida, você acha que não pode, lembre-se, você pode a partir do momento em que você quiser acreditar que pode. É claro, precisando de ajuda, é só me procurar nas redes sociais. E eu vou ter, claro, dentro do meu tempo, eu vou te ajudar, sim. Eu nunca deixo ninguém na mão. E qual o telefone para entrar em contato com você? Posso começar pelas redes sociais? Pode. Vamos lá. Tem o meu site, oprofessordopensamento.com, e você vai usar o Professor do Pensamento para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, tá? O número do WhatsApp, o meu pessoal, é 98729-2453, tá? Mande sua mensagem e aguarde um pouquinho, porque eu sempre respondo todo mundo, tá? Mas são muitas pessoas que realmente entram em contato. Muito obrigado por ter contribuído com o programa Trilha Social. E o programa Trilha Social vai chegando ao final. O programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem volta semana que vem. E nós vamos estar esperando vocês aqui sempre com novidades no caminho da paz. Até lá!